E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros do Médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 26, Ouvindo Servidores. Então vamos lá. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismália recebia servidoras numerosas em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador. Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas, e Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem, compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Então aqui, gente, eles estavam conversando com Ismália, a Ismália estava conversando com trabalhadoras, né, lá do posto de socorro, que ele até identificou como sendo a voz de Alfredo, e Alfredo também estava conversando com eles animadamente. Ele se sentia muito bem com esse ambiente. Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado. Nesse momento, um colaborador de maneira simpática dirigia-lhe a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão que lhe falava com mostras de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias? Sim, Alonso, atendia o chefe. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa medindo a extensão dos obstáculos. Você, porém, Alonso, continuou Alfredo, comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles, com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar sua mente. A saúde que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. É enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Ou seja, o que foi que ele quis dizer aqui, gente? Esse Alonso questionou a parte da família dele. E foi constatado que a mulher, ele falou acabrunhada, quer dizer, ela ainda continua com um certo luto em relação à morte do Alonso. E os filhos também percebem que a mãe está acabrunhada por sua conta, vão tocando a vida, mas também sente falta do pai. E Alfredo faz chama a atenção de Alonso, né? Para ele tomar muito cuidado com o que ele deseja com relação à família da crosta.
porque pensamentos ruins podem ser levados até eles, como o deles até Alonso ali na espiritualidade. Então, ele fala, ó, a saúde que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. Então, ou seja, tem que ter muito amor no coração realmente com relação ao familiar e deixar os desejos de ver família, de querer estar com eles de lado, porque você já faz parte da espiritualidade, né? E deixe lembra daquele ditado que diz Jesus: deixe que os mortos cuidem dos mortos, ou seja, deixe que os encarnados cuidem dos encarnados. Ele lá, como espírito, vai ter muito mais utilidade para a família do que se ele ficar com um pensamento negativo voltado e querendo ser obsessor, entendeu? Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice: reconheço, Sr. Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental, nos deveres novos que me concedeu e de fato sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações presentemente são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a fraqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado, ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender, como se faz indispensável? Ou seja, Alonso diz que os conselhos de Alfredo têm ajudado muito ele, que ele tem melhorado muito a vida mental, mas que quando ele vai descansar à noite, todos os pensamentos voltados da família dele para com ele desencarnado acabam influenciando ele diretamente, como ele não consegue dormir, que ele tem dificuldade para se concentrar mentalmente. Gente, isso tem, assim, que sirva de lição para nós. Quando alguém desencarna da nossa família, nós temos que tentar desvencilhar o pensamento o mais rápido possível. Evidentemente que a saudade, gente, essa não tem jeito, né? A saudade sempre a gente vai ter. Mas, e quando a gente for firmar o pensamento para o desencarnado, em forma de oração, que ele esteja bem no plano, que ele fique bem. Mas a gente não pode ficar desejando que aquela falta que ele está fazendo, que traga ele de volta, entendeu? É esse tipo de pensamento que nós não podemos ter, porque esse tipo de pensamento segura mais ele ainda no terra a terra. E no caso, mesmo ele estando na espiritualidade, está perturbando ele. Então, nós precisamos desvencilhar os pensamentos daqueles que estão desencarnados para não atrapalhá-los na vida espiritual. Que lá ele vai saber como nos acudir aqui, entendeu? E revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimentos. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa?
Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espiritistas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe no olhar muito lúcido o desejo sincero de atender e, com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouviu ponderar. Então, gente, ele está pedindo para voltar em uma casa espírita para dar mensagens de alento para a família. E Alfredo está ouvindo, né? Não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofre-as também você com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. Então, gente, vamos lá. Ele acha, deixa bem claro, Alfredo deixa bem claro para o Alonso que ele pode ser que ele consiga fazer essa visita, mas que ele precisa preparar o coração dele para isso. Ele precisa crescer espiritualmente para fazer com que a família dele não sofra. E que, pelo que dá a entender aqui, que o desencarne dele está sendo uma prova para a esposa e para ele também. Então, nos resta fazer a seguinte pergunta: será que algumas coisas ruins, vamos dizer assim, ruins, que acontecem em nossa vida, não são para o nosso bem? Cabe aí a gente pensar nisso daí, né? Pensar se não é uma prova, se não faz parte do nosso crescimento moral e espiritual também. No final, Deus nos deixa sozinhos por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, procede o sublime reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Ou seja, orar e vigiar, gente. Aqui não resta nada para o Alfredo, para o Alonso, a não ser que pedir que Deus abençoe a família, né? Que Deus dê cobertura, que a espiritualidade ajude na família. Porque ele deixa bem claro, está aqui, a revolta lhes visita a alma invigilante, ou seja, eles deixaram de vigiar, né? Com o desencarne do Alonso, eles estão lamuriosos, né? Eles estão desalentados, que ele fala aqui. Então, não é bom para a família e nem para o Alonso. Precisam eles da conformação com a realidade justa, e você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente evolver e aperfeiçoar-se na senda nova, a que fomos chamados. Eu em que ficaria, meu caro,
se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Ou seja, como é que Alonso, como é que você iria ficar se deixasse invadir totalmente os pensamentos doentios que toda a família dele tem com relação a ele? Então ele tem que filtrar tudo isso daí para que ele encare de uma maneira boa e não fique tão perturbado quanto ele está. Tão dedicado é você, a família de sangue, que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Vocês devem lembrar em nosso lar que André Luiz, quando ele voltou a primeira vez para ver a família dele, que ele deu de cara com a esposa dele no segundo matrimônio, o pensamento dele foi terrível. Foi terrível, ele não se conformava. Tanto é que por momentos, ele visualizou um umbral de um pensamento tão ruim que ele teve com relação à família dele com a esposa no segundo matrimônio, entendeu? Então, quando André Luiz percebeu que o pensamento dele estava muito abaixo, na primeira visita que ele fez para a família dele, ele percebeu que ele estava causando mal para ele e para a família, entendeu? Então, quando ele elegeu, novamente, os pensamentos de André Luiz ficaram superiores, né? Ele voltou a ver a família, desejou bem para a família e desejou bem também para o segundo marido dela que estava acamado, entendeu? E é a mesma coisa aqui que ele está falando isso daí para o Alonso, entendeu? Por ora, não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar sem sofrer desastrosamente, né? Há tempos autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos, mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Ou seja, ele tinha autorizado 2 desencarnados que tinham voltado para ver os novos lares, né? Para ver os lares que eles tinham deixado, né? Eles tinham voltado para as famílias deles. No entanto, eles lá lidaram com uma situação tão degradante, que eles não quiseram mais voltar e estão lá na terra tomando conta da família, ou seja, viraram obsessores da família, da própria família. Olha isso. Isso acontece muito nas sessões de desobsessão. Eu já falei para vocês que aqui os espíritos acham que tem que continuar lá. Desencarnaram, mas tem que continuar lá. Não, eles falam para mim, eu preciso continuar lá para ajudar eles. Mas se ele fica no terra a terra, é muito pior, porque ele vira um obsessor. O espírito que desencarna tem que tentar desfazer os laços dele com relação àquela família na Terra o mais rápido possível e ir para a espiritualidade. E tentar ajudar a família lá do alto, não no terra a terra. Ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. E, francamente, não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Então você vê, Alfredo julgou que eles estavam aptos a voltarem para as próprias famílias. Eles voltaram, foram ajudantes junto com eles, foram companheiros junto com eles, mas voltaram sem eles. Então,
Eles se envolveram, ele até fala, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico. Então, gente, é muito complicado isso daí. Quando a gente pedir para rever nossa família na crosta terrestre, nós temos que estar muito, mas muito bem preparados para o que nós vamos ver. Porque de repente é uma visão que a gente não fazia nem ideia, que vai estar contrariando completamente a gente e que a gente não vai querer abandonar a família. É onde entra nesse clima pesaroso e não quer voltar para a espiritualidade. E Alfredo ainda fala: francamente, não sei quando poderão reassumir a função que lhes cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Por que é muito grande, gente? Vai saber quantos anos eles vão ficar no terra a terra e vão atrasar o progresso espiritual deles, né? Depois de pequena pausa, Alfredo rematou: os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado: desisto do pedido. O senhor tem razão. Alfredo o abraçou e murmurou: Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimento, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Então, ó, e final do 26º capítulo, gente. Então, vocês veem aí que o quanto é complicado esse retorno dos desencarnados ao seio da família. É muito complicado. E tem que pensar muito bem. Na realidade, a espiritualidade tem que ver muito bem se o espírito está preparado para isso ou não. Entendeu? Às vezes, a espiritualidade manda como prova e eles acabam sendo desaprovados. Né? Foi o caso desses dois queridos amigos que foram enviados para a crosta para ver a família e acabaram ficando no terra a terra, não retornaram às suas funções lá nesse local do umbral, né? Nesse posto de socorro do umbral. Então é isso, minha gente. Vão lá, curtam, inscrevam-se no canal, compartilhem e vamos espalhando esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis para que essa nossa querida doutrina espírita seja cada vez mais conhecida. Um abraço a todos e até o próximo capítulo.